Boa tarde, sou Carlos Watanabe, presidente da PRAG. Dentro desse intuito, desse momento de crise, pandemia que nós estamos vivendo, a gente está realizando mais essa live no intuito de orientar os nossos associados e amigos também, né? Não só do segmento de controle de pragas que está se atravessando, e nesse momento nós precisamos de orientações embasadas tecnicamente, não tomar decisões à torta à direito para não incorrermos lá na frente em uma situação de legislação trabalhista que pode acarretar um grande passivo trabalhista. Então, hoje o nosso convidado é o Dr. Paulo Ferro, advogado na área trabalhista, e vai nos passar algumas dicas, orientações, no intuito de a gente atravessar esse momento de crise e sairmos mais fortalecidos associados e amigos também. Palavra agora ao França. Nesse momento é um prazer ter o Paulo aqui junto com a gente, porque talvez uma das maiores dificuldades que o empresário está encontrando nesse momento é como sobreviver a tudo isso que está acontecendo, principalmente na área financeira. Na área de saúde, a gente está preso, né? Estamos todos nós aqui presos nas nossas casas, nos nossos apartamentos. Entretanto, nós temos aí uma dificuldade muito grande que vai acontecer, porque nós estamos vivendo é algo que é imprevisível. Atravessar esse momento nós podemos fazer para poder chegar daqui a 2, 3, 4 meses vivos. E o mais complicado disso tudo é que ninguém sabe. Esse é que é o problema. Ninguém sabe. Por isso que a nossa, vamos dizer assim, não vou nem dizer a obrigação, mas o que a gente precisa fazer como associação e como sindicato é oferecer informações precisas para que você, como empresário, possa tomar as suas decisões. Porque existem diversas possibilidades. E você, estando bem informado, você terá condições de ter melhores escolhas, escolher aquilo que é bom para você neste momento, porque daqui a 30 dias nós não sabemos o que vai acontecer. E para que nós possamos colaborar com vocês, nós trouxemos aí o Paulo. O Paulo ele é advogado do sindicato, do Sindiprag, que é o Sindicato das Empresas Especializadas no Controle de Vetores e Pragas, e ele também tem melhores escolhas na área sindical, escolher aquilo São Bernardo do Campo. Por isso, Paulo, esteja à vontade, fique tranquilo e fale o que tem que dizer para que nós possamos, sim, ter as maiores e melhores possibilidades de escolher bem neste momento. Boa sorte aí, bom trabalho. Perfeito. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Sindiprag, do qual sou do Departamento Jurídico, e à PRAG, a pessoa do França, do Carlos e do Enos, por esse convite. E foi realmente que o França e o Carlos comentaram. Na atual conjuntura que estamos vivendo, tem essa insegurança jurídica para todos, tem muita legislação sendo aplicada, tem muita fake news, e o empresário fica na dúvida do que fazer, como fazer, qual que é a forma correta de agir numa situação dessa. Então, nós temos aqui a nossa apresentação referente a essas principais alterações na relação trabalhista em razão do estado de calamidade. Basicamente, são duas alterações significativas, por meio de medida provisória, a MP 927 e a MP 936. E a MP 936, que nós vamos conversar no dia de hoje. A medida provisória 936, ela cria 2 programas para manutenção de emprego e renda, com a finalidade de preservar o emprego e viabilizar a atividade econômica. Basicamente, são dois objetivos principal: preservar o emprego, por meio de 2 medidas. Primeiro, a redução proporcional da jornada de trabalho, consequentemente o seu salário, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Essas 2 medidas, elas podem ser aplicadas para o mesmo funcionário durante o período que perdurar o estado de calamidade,
que pelo decreto legislativo vai até 31 de dezembro desse ano, limitado sempre a 90 dias. O importante é destacar que a redução proporcional da jornada, a medida não possibilita a redução simplesmente do salário. Ela determina que haja redução da jornada de trabalho, para que aí sim haja a redução do próprio salário. Ok? Não reduz o salário, reduz principalmente a jornada. São 3 faixas de redução da jornada de trabalho: 25%, 50% e 70%. Nessa modalidade, ou seja, na redução proporcional da jornada e do salário, a empresa paga a diferença entre a redução, a porcentagem da redução, e o salário normal que o funcionário teria direito. E o governo paga a mesma porcentagem da redução. Com base na medida provisória 36, teria direito pelo seguro-desemprego. A redução da jornada de trabalho pode ser aplicada por um período máximo de 90 dias. Esses 90 dias sempre durante o estado de calamidade, que se encerra em 31 de dezembro de 2020. A empresa deve também apresentar a proposta de acordo ao trabalhador com 2 dias de antecedência. A empresa deve informar o Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda, em até 10 dias da realização do acordo. Caso a empresa não comunique o Ministério da Economia, ela será responsável pelo pagamento integral do salário. Então, é muito importante essa parte administrativa e se atentar na obrigação de informar o Ministério da Economia. Eu falaria depois da participação do sindicato nesses acordos que podem ser feitos entre o empregador e o empregado. Ok? Enquanto perdurar a redução da jornada de trabalho, a empresa deverá manter todos os benefícios: vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico. Importante que a medida provisória não especifica se o valor do vale-refeição, que é o que dá maior discussão, deve ser pago na forma proporcional ou não. Como a lei diz que os benefícios devem ser mantidos, todos os benefícios, entendo que o vale-refeição deve ser também integralmente mantido. Os sindicatos estão negociando esses pontos omissos na medida provisória para excluir a obrigatoriedade de pagar o vale-refeição, enquanto o funcionário não estiver à disposição da empresa. Em relação à estabilidade provisória, quando for acordada a redução da jornada e do salário, o funcionário terá estabilidade provisória de emprego durante essa redução e após o restabelecimento da jornada por igual período ao que foi acordado na redução da jornada. Estabilidade provisória de emprego. Aqui nós temos uma simulação de quanto a empresa pagará e o governo arcará com a sua porcentagem e de quanto o funcionário receberá. Essa simulação é com um salário de R$ 2.000 e redução em 50%. Nesse aspecto, a empresa pagaria 50%, R$ 1.000, o governo pagaria 50% do benefício ao que o funcionário teria direito pelo seguro-desemprego, R$ 739, e o funcionário receberá um total de R$ 1.739. Ok? Então, do valor pago pela empresa, dos R$ 1.000, ela reduzirá 50% da jornada e, com o benefício do governo, o trabalhador receberá R$ 1.739. Nós fizemos também mais 2 simulações, ainda com salário, primeiro, com salário de R$ 2.000 e nas reduções de 25% e de 70%. Lá embaixo, em vermelho, estão as diferenças do que o funcionário receberá em razão dessa redução da jornada de trabalho. No próximo quadro, há uma outra simulação, mas agora com um salário de R$ 3.000. Então, nós também temos uma noção de quanto a empresa pagará nesse cenário e de quanto o funcionário receberá e qual será essa diferença. Vamos pegar aqui uma redução de 70% com um salário de R$ 3.000. Temos que a empresa pagará o valor de R$ 900, o governo, por sua vez, pagará 70% do auxílio do seguro-desemprego, R$ 1.269, e o funcionário receberá um total de R$
R$ 169. Então, nesse aspecto, são os requisitos para a redução da jornada de trabalho e, consequente, redução do salário. Existem 3 faixas a ser aplicadas, 25%, 50% e 70%. Agora nós vamos falar sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Essa hipótese é aplicada a todos os funcionários, independente do tempo do vínculo do contrato, independente de cumprimento de período aquisitivo ou de número de salários recebidos. Ele pode ter a duração máxima de 60 dias, lembrando que na redução o período máximo é 90 dias, na suspensão temporária do contrato de trabalho, cai para 60 dias. E pode ser dividido em 2 períodos distintos de 30 dias. Como a lei estipula um período mínimo de 30 dias, não há possibilidade de redução do salário por prazo inferior a 30 dias. Não posso suspender o funcionário por 10, 15, 20 dias. Obrigatoriamente tem que respeitar os 30 dias que a medida provisória determina. Da mesma forma que ocorre na redução da jornada, o acordo de suspensão temporária do trabalho deve ser apresentado com 2 dias de antecedência ao funcionário, deve ser comunicado ao Ministério da Economia com 10 dias após a sua celebração. Falarei mais uma vez depois sobre a participação do sindicato nesse aspecto. E deve-se manter todos os benefícios pagos até então. Em relação ao pagamento na suspensão do contrato de trabalho, ele é feito, via de regra, pelo governo, e o funcionário recebe 100% a que teria direito do seguro-desemprego. Nesse caso, a empresa não tem que pagar nenhum valor para o seu funcionário, apenas manter os benefícios até então fornecidos, e o governo paga todos os valores. Há uma exceção a essa regra, em relação às empresas que têm faturamento, que tiveram receita bruta superior a 4.800.000. Nesse cenário, a empresa paga 30% do salário e o funcionário receberá 70% a que teria direito do seguro-desemprego. Somente nessa hipótese, a empresa é obrigada a efetuar o pagamento dessa ajuda compensatória, só com empresas com receita bruta acima de 4.800.000. Importante destacar que, durante a suspensão do contrato de trabalho, o funcionário não pode ser demandado nenhum serviço. Ele não pode receber ou responder ligações, receber ou responder e-mails, receber ou responder mensagens via WhatsApp ou algum aplicativo de mensagem. Importante que isso seja seguido à risca, porque caso não seja observado, a penalidade da empresa é o pagamento integral da diferença salarial, ou seja, a economia que ela tem em razão da suspensão, ela será obrigada a pagar integralmente. Quando ocorrer a suspensão no contrato de trabalho, o funcionário terá direito à estabilidade pelo período da suspensão e pelo mesmo prazo após o seu retorno ao trabalho. Da mesma forma que acontece no caso anterior, quando há redução da jornada de trabalho, no período da suspensão e no mesmo tempo após o fim da suspensão provisória do contrato de trabalho, o funcionário tem essa estabilidade provisória ao emprego. Quando que ocorre o restabelecimento do contrato de trabalho ou o restabelecimento da jornada? Então, tanto na jornada de trabalho como no contrato de trabalho suspenso, ele será restabelecido com o fim do estado de calamidade, que a princípio 31 de dezembro de 2020, no termo final do ajustado entre as partes, ou seja, no final da negociação feita, ou, importante, quando o empregador antecipar a sua suspensão, sendo que, nesse caso, também deverá comunicar ao funcionário com 2 dias de antecedência. Então, não podemos, quando ocorrer o fim da calamidade, do estado de calamidade, manter o empregado suspenso ou com a sua jornada reduzida. Algumas informações importantes, que não podemos esquecer que poderá haver acumulação da redução da jornada e suspensão, da redução da jornada,
e a suspensão do contrato de trabalho. Porém, o prazo total não poderá ultrapassar os 90 dias. Perfeito? Podemos colocar 2 meses de suspensão do contrato de trabalho, mais 60 dias de suspensão, mais 30 dias da redução da jornada. Não pode ultrapassar esse prazo total de 90 dias. Outro fator importante a ser observado. Durante a redução da jornada de trabalho, não podem ser feitas horas extras, porque isso desvirtua a própria legislação. O governo federal dá essa possibilidade de reduzir a jornada, pagando-se menos o valor de salário, mas o empregador, por sua vez, não pode estipular que sejam feitas horas extras pelo funcionário. Se fizer hora extra pelo funcionário, haverá também uma penalidade, onde o empregador deverá pagar a diferença do salário até então reduzida. Agora, uma informação importante, a medida provisória foi questionada judicialmente e houve uma decisão liminar que ela alterou um pouco a forma de participação dos sindicatos. Pela medida provisória, o acordo individual deveria ser informado ao sindicato no prazo de 10 dias. Pela liminar deferida na ação direta de inconstitucionalidade, além dessa obrigatoriedade de comunicação, o sindicato laboral ele pode deflagrar uma negociação coletiva no prazo de 10 dias do recebimento do comunicado do acordo. Horas extras, somente se não houver a manifestação do sindicato, da deflagração da negociação coletiva, é que acordo individual está valendo. Caso contrário, a participação do sindicato laboral é obrigatória. E isso é muito importante, porque porque certamente haverá um lapso temporal entre o envio do acordo, a deflagração dessa negociação e a aprovação em assembleia dos funcionários, mesmo que virtual, a aprovação dos funcionários em aderir aos acordos individuais da suspensão do contrato ou da redução da jornada. Essa, como eu disse, é uma decisão liminar, que é uma provisória, e tem um julgamento do mérito, a princípio, marcado para a próxima quinta-feira, no dia 16 de abril. Agora que nós temos 2 quadros, que para facilitar a pesquisa, nós fizemos esses quadros comparativos indicando o tema que a medida provisória trata e, ao lado, o artigo correspondente, para facilitar a localização na medida provisória do artigo que trata de determinado tema. Então, França, Carlos, Emerson, mais participantes, pessoal, a todos. Essas são as breves considerações da MP 936. Agora, à tua disposição. Se fizerem perguntas, nós vamos conversando, vamos tirando, esclarecendo as dúvidas. Paulo, acho que um dos itens, um dos pontos que você pontuou, talvez aí não ficou claro para o pessoal. Você disse que esse período de suspensão ou redução de jornada é um período no mínimo de 30 dias, né? Suspensão, 30 dias. Suspensão ou redução. Mas imaginemos uma situação que depois de 15 dias a situação para a empresa começa a melhorar. Ele pode comunicar ao empregado o reinício da atividade normal? Pode. O fim dos acordos individuais, eles são em 3 formas. A suspensão ou fim do estado de calamidade, termo final, ou, no caso da sua pergunta, quando o empregador decide retornar ao trabalho, a única condicional é que ele precisa informar ao trabalhador com 2 dias de antecedência. Informando com 2 dias de antecedência, o trabalhador volta a exercer a atividade normal. Perfeito. Outra dúvida, Paulo, é com relação, por exemplo, quando você tem essa redução de jornada de trabalho, né, seja lá nos 3 percentuais, como fica o pagamento desses encargos como o Fundo de Garantia e do INSS? Em relação à suspensão do contrato de trabalho, não há nenhum pagamento. Para redução da jornada de trabalho, o pagamento se dará proporcionalmente ao que a empresa está pagando ao funcionário. A parte que o governo paga, não haverá incidência de imposto algum.
O que o funcionário, quando tiver suspenso o contrato de trabalho, pode fazer é ele recolher de forma individual, para não perder esses 2 meses de cômputo no prazo para aposentadoria. Mas não causa prejuízo algum, conforme a legislação, o não recolhimento quando o contrato estiver suspenso, porque ele continuará como segurado, ele terá os mesmos direitos do segurado do INSS e, em ambos os casos, quando houver a demissão sem justa causa, ele receberá ainda o valor a que terá direito do seguro-desemprego. Não altera o seguro-desemprego. Em nada, em nada. Ok. Em nada. Tanto na suspensão do contrato, quanto na redução da jornada, não altera em nada tanto o valor quanto o próprio recebimento do seguro-desemprego, no caso de demissão imotivada. No caso, por exemplo, de suspensão, por exemplo, esse período que ele esteve suspenso conta como período de aposentadoria ou não, o trabalhador? Não, vai contar. Não conta como aposentadoria. Por isso que a lei possibilita que o próprio funcionário recolha de forma individual o INSS, a cota previdenciária. Se ele recolher a cota previdenciária, conta como tempo de aposentadoria. Se ele não recolher, não conta como tempo de aposentadoria. Mas ele não perde o caráter de beneficiário do sistema. Então, é importante, caso o empresário faça essa opção de suspensão de jornada de trabalho para algum funcionário, orientar ao funcionário que ele recolha esse período justamente para ser considerado no período de aposentadoria. Né? Perfeito. Se houver suspensão, a orientação ao funcionário deve ser essa. Ó, não haverá recolhimento do INSS, da cota previdenciária. Caso você queira que conte como tempo de contribuição, tem que fazer o recolhimento avulso. Essa situação, acho que valerá muito a pena para os funcionários que estão para se aposentar. Porque 2 meses numa situação atual, para quem está se aposentar, faz a diferença. Para o funcionário que ainda tem anos de tempo para aposentadoria, talvez ele não queira recolher agora. Porque 2 meses lá na frente ele compensa. Mas quem está próximo à aposentadoria é importante. Eu acho que até é viável ter esse recolhimento por parte do funcionário. E a discussão maior que eu vejo para o pagamento dos funcionários será em relação ao vale-refeição. Isso vai depender da negociação entre os sindicatos para que haja a exclusão da obrigatoriedade desse pagamento, já que o funcionário estará em casa, sem prestar serviço para a empresa, e pela legislação, ele terá direito a receber tanto o vale alimentação quanto o vale refeição. O que nós estamos procurando negociar com a FEMACO e o CIEMACO São Paulo, neste momento, já terminamos de preparar o aditivo. Ele está muito parecido com o próprio aditivo do SEAC, né? FEMACO com o SEAC, que é o pessoal da limpeza, mas nós estamos trazendo algumas informações puxando para o nosso setor. Tem algumas coisas que eles colocam lá que não justifica muito com a forma como nós trabalhamos. Uma delas é a proporcionalidade do vale-refeição. Então, se, porventura, ele tem a redução, no caso da redução de jornada de trabalho, de 70%, ele vai receber só 30% do vale-refeição. Isso já está mais ou menos assim. E é o que nós estamos, se ele tiver 30% de redução, ele vai receber 70% do vale-refeição. E o que só está em aberto para a gente sentar e discutir é, quando ele estiver em casa, ele não está trabalhando, ele está em casa, a ideia é verificar dentro do processo que ele não receba o vale-refeição, porque ele está em casa e recebe o vale-alimentação. Isso é algo que provavelmente na semana que vem a gente deve estar publicando esse aditivo. Dependemos, logicamente, sempre do Sindicato dos Trabalhadores,
mas como nós não fizemos mudanças drásticas em relação ao que já foi discutido, então eu acho que seria relativamente simples e fácil fazer essa negociação. Outra coisa importante que eu vejo é a parte aí relacionada a banco de horas. O banco de horas, claro que quem não tem banco de horas é uma oportunidade única, por exemplo, porque no caso específico está se permitindo que se você, por exemplo, tinha horas extras para pagar, você pode transformar essas horas extras em banco de horas. Seria uma forma de isso no aditivo. Seria uma forma de não ter essa despesa. E aí, você transformando em banco de horas, aí vai ser compensado com folga e com trabalho durante o período aí de 3 meses, mas nós estamos, pelo menos, vislumbrando esse caso específico, de acordo com a 936 e a 927, que seja até o dia 31 de dezembro. E aí a grande vantagem caso você tenha o banco de horas muito amplo, por um motivo ou outro, você 18 meses para compensar essas horas. Então, não precisa errar agora, nos próximos 30 dias, 3 meses. Para quem já tem banco de horas, não seria de imediato, não sei quando é que vence o contrato, né? Essa mediação, mas, de qualquer forma, ele, até o dia 31, o que fica até dia 31, ele vai ter 18 meses para poder fazer esse ajuste. Isso é uma coisa extremamente interessante. Outra coisa que nós estamos fazendo é que cada hora trabalhada seja uma hora compensada, cada hora compensada seja uma hora trabalhada, sem mudança. Como eu disse, de forma simples. Uma própria medida fala de forma simples. Então, acho que são coisas que a gente está fazendo, está buscando trazer para o empresário, para que ele possa, de uma forma mais tranquila, escolher. Eu quero fazer com que o pessoal fique parado durante 3 meses. Tudo bem. 2 meses, na verdade, são 60 dias de afastamento. Ou ele pode dar esse afastamento como banco de horas, se ele tem reserva financeira para segurar, e essas horas vão ser compensadas no futuro. Tudo bem. Decisão de quem? Do empresário, de como ele vai agir. Se ele quiser pagar só 30%, eu acho que essa é uma alternativa interessante, porque o governo vai pagar uma parte do salário, é uma forma de não dispensar o funcionário. Aí vai depender muito da disponibilidade que ele tem de funcionários relativo à quantidade de trabalho que está disponível hoje, né? Hoje, sim, tem alguns setores que reduziu 50% a necessidade, tem setores que reduziu 80% a necessidade. Não sei, cada caso é um caso. No caso, na parte de controle de pragas, como nós somos e acreditamos nisso, somos uma atividade essencial, tem muitas empresas que estão trabalhando porque precisa continuar a dar atividade para os seus contratos, precisa estar lá junto dos seus contratos. Mas a indústria, ela está fechada. Ela está fechada, mas ela deve ter gente lá e sabe que é muito ruim ela voltar, né, para a indústria depois cheio de pragas, com produtos estragados, produtos deteriorados, porque não fez o trabalho relacionado a controle de praga. Então, cada caso, para tomada de decisão, né, Carlos, é sempre baseado de como está a sua situação, de como você está funcionando, como é que sua empresa está funcionando, e aí entra, inclusive, a sua disponibilidade financeira dentro do seu fluxo de caixa. Perfeito, França. Eu acho que nós estamos, assim, o que nós queremos, através dessa live, é justamente, assim, mostrar aos nossos empresários do segmento
o que é a medida provisória, né? E assim, o que realmente deve ser feito em cima das medidas provisórias 936 e 927. Aí a tomada de decisão, realmente, isso cabe a cada empresário, porque ele sabe onde mais vai doer no bolso, né? Só fazer duas considerações em relação ao banco de horas. Primeiro, que tem que ser feito obrigatoriamente por escrito, nada de simplesmente conversa verbal, é colocar um documento, formalizar isso com o funcionário, e quando houver a compensação, a regra geral, a jornada não pode ser estendida por mais de 2 horas. Por mais de 10 horas. 8 normal de trabalho e 2 horas de compensação. 2 horas de compensação. Isso, isso. Essa é uma coisa que normalmente ocorre na área de controle de pragas, porque às vezes a gente tem serviços que demoram um pouco mais e precisa se tomar muito cuidado, porque se existir uma fiscalização do Ministério do Trabalho, agora não é mais Ministério do Trabalho, é Secretaria do Trabalho, normalmente uma das coisas que eles vão atrás é excessividade de horas extras. Tem gente que faz 12 horas, não pode. Isso faz parte da CLT e não pode. Pode dar causas trabalhistas muito fortes, muito, muito difíceis depois de ser pagos. Então, assim, isso que você chamou a atenção é muito importante, não importa se é banco de horas ou não, ele precisa ter, no máximo, 2 horas. Pode acontecer um caso ou outro, por exemplo, a pessoa saiu para trabalhar numa outra cidade, na volta teve uma batida na estrada e ele ficou preso no trânsito. Que isso seja registrado o motivo pelo qual o funcionário ficou mais de 2 horas, né, mais de 10 horas em disponibilidade para a empresa. Se por acaso houver uma fiscalização falando nesse dia isso aconteceu por causa disso. Caso contrário, a pessoa fala, não sabe o que trabalhou demais, então toma aqui a multa. E a multa não é baixa. Realmente não é baixa. Nós vamos disponibilizar também aqui, Franci Carlos, perdão, sem me cortar, nós vamos disponibilizar uma planilha para cálculo do valor, do custo que a empresa terá em relação à suspensão do contrato ou à redução da jornada, quanto o governo pagará e qual o valor recebido pelo funcionário. Então, é só alterar os campos aqui, o destaque em amarelo, já vai sair no quadro seguinte o valor do seguro-desemprego e no quadro abaixo qual o valor da empresa, qual o valor que a empresa pagará, qual o valor que o funcionário receberá do governo e o valor total recebido pelo trabalhador. Muito bom, doutor Paulo. Isso vai ajudar muito os nossos empresários aí já nesse exercício de simulação aí para os próximos dias, né? Você tem uma ideia de como se pega. Vamos lá. Vou colocar aqui um valor quebrado. Locador, 1.800. Contando que ele tenha recebido os 1.800 nos 3 últimos meses. Aí ele terá aqui embaixo as reduções de 25%. A empresa pagará 1.350 e o governo pagará 344. A diferença do salário será R$ 103. Com a redução de 50%, a empresa pagará R$ 900, o governo R$ 689 e a redução do funcionário R$ 210. Já na redução de 70%, a empresa pagará R$ 540 e o governo R$ 965. A redução do funcionário será R$ 294. Em relação à suspensão, empresas com faturamento inferior a 4.800.000 não pagará nada, só o governo arcará com 100% do valor do seguro-desemprego. Uma coisa importante a gente observar nesse momento é o seguinte, se você está dando uma redução de 70%, é 70%, ou 25%, é 25%. Não é para colocar 25% e ficar fazendo hora extra.
É bom ter isso em mente. Não, porque eu vou botar aqui, o governo paga uma parte, aí eu ponho hora extra. Cuidado, agora não é hora para fazer trambique, não é hora para ficar fazendo simulações de coisas que não devem. Isso aqui é sério. Então, assim, você vai dar 25, você vai dar 25, e ele vai trabalhar só o que você fez. E outra coisa, na parte de redução de trabalho, você pode, por exemplo, 50%, você pode deixar com que ele fique 2 dias em casa e trabalhe 2 dias ou 3 dias, aí a quantidade de horas que você quer. Você pode ser parcial no dia, trabalhar, por exemplo, 6 horas por dia, 4 horas por dia, ou você pode colocar para ele trabalhar 2 dias e meio, por exemplo, que aí é 50%, e ele fica em casa 2 dias. Isso é possível também se fazer. E, nesse caso específico, o Vale Transporte você não precisa pagar. O Vale Refeição você vai pagar proporcional. Perfeito, assim, o Vale Transporte não paga, refeição proporcional, ou alimentação integral. Então, o que o França falou... Alimentação sempre integral. Alimentação integral. E o que o França falou, para não fazer hora extra, é muito importante ter esse controle. Porque se fizer hora extra, o funcionário tem direito a receber, a empresa a obrigação de pagar todo o salário. Então, o prejuízo que se causa pela inobservância dessas regras é grande. Então, precisa se atentar em relação a esse ponto. Outra coisa que eu acho que é legal a gente falar um pouco é a respeito de férias. Então, antes você poderia dar férias, no mínimo, a primeira acho que teria que ser 15 dias, se não me engano. E agora você pode diminuir esse período inicial, e tem algumas regras aí que acho que você poderia até falar sobre, né, o Paulo? Outra coisa aqui, então, as férias é a MP 927, a primeira medida provisória que foi proposta. As férias elas podem ser de 2 formas, a coletiva e a individual. Regra geral, as férias têm que ser concedidas com 30 dias de antecedência, pago 2 dias antes da fruição das férias, e período mínimo inicial de 14 a 15 dias. Pela medida provisória, as férias poderão ser gozadas em períodos distintos, não inferior a 5 dias. De 15 dias vai cair para 5 dias o período de férias. Pode ser concedido a todo e qualquer funcionário, mesmo aqueles que não tenham cumprido a integridade do período aquisitivo. O pagamento das férias, como é que se dará? As férias em si paga-se no 5º dia útil ao mês seguinte à sua concessão, e o abono de 1/3, a indenização de 1/3 sobre as férias, até o pagamento do 13º salário. Esse contrato ou essa concessão de férias precisa ser por escrito, e o funcionário avisado com 48 horas de antecedência. As férias coletivas seguem as mesmas regras de comunicação, 48 horas de antecedência, período mínimo de concessão, vale para todo e qualquer funcionário, e está dispensada a comunicação prévia ao Ministério da Economia e ao sindicato representante da categoria profissional. Então, férias, pela medida provisória, é um tempo menor de comunicação, um prazo maior para pagamento, e a possibilidade do tempo de fruição ser qualquer um, desde que limite-se ao mínimo de 5 dias, e para todos os funcionários, mesmo aqueles que não tenham cumprido integralmente o período aquisitivo das férias. Pode? Vamos lá. Pode. Boa tarde, Alex. Pode sim. Você pode fazer por setor, pessoalmente, individualmente. Não tem a necessidade de pegar o setor administrativo e todos suspenderem o contrato. Pode suspender 2, reduzir jornada de 1, conceder férias para outro, e a parte operacional, idêntico. Pode ser feito individualmente para cada funcionário,
um tipo de permissão que a legislação hoje aplica-se, assim como fazer de forma individual. A responsabilidade da empresa ou a obrigação da empresa é pagar o vale transporte. Se não tem meios de transporte por questões municipais, a empresa não pode ser penalizada. Não vejo uma relação entre não ter esse meio de transporte e o não pagamento. Pagar, nós temos que pagar. Pagar é a regra geral. O que houve aqui em São Paulo, principalmente, foi a redução da quantidade de oferta de transporte público. Há ainda a circulação de alguns ônibus, metrô, mas há a redução realmente. Mas a obrigação da empresa continua sendo pagar o vale transporte ou essa condição. Paulo, complementando essa pergunta, né, eu acho que uma alternativa que a empresa pode colocar à disposição dos funcionários, né, caso haja veículo da empresa que esteja espalhado na cidade, né, esses veículos aí, se cotizarem, vir coletando, pegando essas pessoas, esses colaboradores, para chegar ao local de trabalho, né? Porque, de uma certa forma, também você está expondo menos esse teu trabalhador aí, principalmente aí nesses transportes coletivos, né? Perfeito. Uma possibilidade também interessante na MP 927 é o aproveitamento e antecipação dos feriados. Então, os feriados que se virão, eles podem ser compensados com as faltas agora nesse período de calamidade. Lembrando que os feriados religiosos precisam da concordância do empregado. Os demais feriados, tanto municipal, estadual quanto federal, não há necessidade dessa concordância. Ele precisa só ser avisado. Paulo, por exemplo, uma das coisas que a gente viu é que quando você dá férias, aquele 1/3 de abono, você pode fazer o pagamento lá junto com a primeira parcela do 13º. Confere? Perfeito. Perfeito, isso mesmo. A minha pergunta, assim, e se você, por um motivo ou outro, ele voltou de férias, depois de 15 dias, resolver mandar embora? O que acontece? Ele recebe esse 1/3 quando da rescisão. Ele passa a Então, ele passa na rescisão. Então, vamos lá, fazer uma linha do tempo. Ele está em período de fruição de férias. As férias em si, nós temos que pagar no 5º dia útil, no mês seguinte, no 5º dia útil do mês seguinte, após a concessão. Só depois, né? E 1/3 dessas férias ao pagamento, junto com o pagamento do 13º salário. O funcionário é mandado embora. Como é que fica a situação dele? Temos que pagar na rescisão. Então, 1/3 paga-se quando da rescisão do contrato. E outra coisa, por exemplo, você deu esses 25% ou 70%, não importa, contratou o cara para reduziu, né, a jornada de trabalho. Se você depois, por exemplo, isso é por 60 dias. Quando a pessoa voltar, né, acabou esse período, e aí, em seguida, se você dispensa a pessoa, é normal? Você pode fazer isso? Pode, mas você tem a obrigação de pagar. Se logo imediatamente você já admitiu, você tem a obrigação de pagar esses 2 meses ou os 3 meses que teve a redução da jornada de trabalho, pagar integralmente. Então, se a redução, a própria medida provisória, ela estipula as porcentagens. Deixa eu abrir a MP aqui, eu já passo as porcentagens.
É porque às vezes a pessoa fala, "Ai, mas me arrependi, não tem jeito, vou mandar embora." Nem sempre é possível, porque você está entrando nesse processo, então você tem que arcar com as despesas. Você tem que arcar com a diferença do salário. Ó, o artigo 10 fala isso. Então, dispensa sem justa causa, aí fala as porcentagens. Se a redução da jornada for igual entre 25% e 50%, a empresa tem que pagar 50% que o funcionário teria direito. Se a redução da jornada for entre 50% e 70%, a empresa tem que pagar 75% do que o funcionário teria direito. E se a a redução for de 70%, e a empresa tem que pagar 100% do salário do funcionário. Então, há uma penalidade, caso haja demissão que a empresa se beneficiou de alguma da medida provisória 936. Há uma penalidade. Ou seja, além de você pagar, se você não tivesse feito nada e você dispensasse a pessoa, você iria pagar um valor X. Mas se você entrar nesse processo e dispensar depois, você vai pagar uma multa que vai ser mais do que 100% de X. Vai ser X vezes mais alguma coisa. É isso? Isso, dependendo da porcentagem da redução da jornada, você pode pagar até 100% do valor do salário dele. Então, ele já recebeu parte e a empresa é obrigada a pagar mais um valor de penalidade, de multa. Porque qual que é a ideia dessa medida provisória? É preservar o emprego. É preservar a renda do trabalhador. O empregador, ele não pode, a empresa não pode se beneficiar da medida, fim dos prazos da medida, demitir o funcionário. Não é esse o objetivo da legislação. Isso na 927 e na 936 ou só na 936? 936. Na 927, ele tem os prazos para concessão das férias, principalmente, mas não tem penalidade para demissão na sequência. Legal, é bom ter essa visão de penalidade, porque eu vi o secretário, eu não lembro o nome dele, a única coisa que eu lembro é que ele tem uma voz bem fina, ele fala, acho que ele tem um problema na garganta, na voz. É Bruno o nome dele. Você sabe o nome dele? Eu não lembro o nome. E uma das coisas que ele chamou a atenção foi isso, é que existe uma penalidade para quem mandar embora após a 236. Outra coisa que... Eu vou falar do FGTS, que ele pode ser diferido o pagamento, nos termos da MP 927, e tem uma medida provisória também, a 944, que é na questão trabalhista, questão econômica, que permite o pagamento de até 2 salários mínimos por empréstimo bancário, o pagamento da folha limitado até 2 salários mínimos por 2 meses. Os juros desse empréstimo, 3,75% ao ano, e a carência de 6 meses para o primeiro pagamento. Esse é da 944? 944. Interessante, hein? Paulo, até quinta-feira eu entrei em contato com gerente de bancos particulares, né, que a gente opera. Até o momento, pelo menos na quinta-feira, o governo federal ainda não tinha feito esse repasse para os bancos para fazer essa operação. Mas a gente tem até que ter uma certa paciência nesse caso, independentemente de qualquer coisa, porque são muitas medidas provisórias, muitas decisões. Eu tenho um amigo que ia entrar na live com a gente na sexta-feira,
Na quinta-feira. Na quinta-feira ele ia entrar com a gente na live sobre a parte financeira, e ele trabalha na IBM, e ele não conseguiu sair da IBM porque estava com problema para poder ajustar o aplicativo que iria pagar o Corona Voucher. Então, ele estava se matando lá, junto com a equipe, para poder resolver esse problema do Corona Voucher. Agora, imagina todos esses outros processos. Então, assim, mas, no fundo, eu acho que vai valer muito, não para abril, porque a gente trabalhou em março, mas essas informações todas vão valer muito para maio. Maio provavelmente vai estar tudo já provavelmente equacionado. Espero eu que esteja equacionado. Eu queria que só... Paulo, Até tem uma justificativa por que o repasse não foi feito para os bancos. Porque na medida provisória ela faz um caminho do dinheiro. Então, sai do cofre do governo federal, vai para o BNDES que repassa para os bancos. Então, pode estar nesse caminho ainda de repasse de BNDES para os bancos. Pelo que eu li, a adesão a esse acordo será bem simples. Quando gerar a folha de pagamento, normalmente que se gera pelo banco, vai ter um campo para você aderir ou não a esse financiamento. Aderindo ao financiamento, o pagamento é direto na conta do funcionário, não passa pela conta da empresa, paga seu salário, limitado-se a 2 salários mínimos, e a empresa assume o contrato na obrigação de pagar em até 36 parcelas, juros de 3,75 e carência de 6 meses para o pagamento. 3,75 ao ano. Ao ano. É ao ano. Hoje nós estamos pagando, de uma forma geral, nós estamos pagando 3, 4, muitas vezes 2, 3, 4 ao mês. Então, preste atenção que talvez essa seja uma alternativa interessante a ser analisada, porque vai direto para o funcionário, mas se você tem, mesmo tendo o dinheiro para pagar, talvez valha a pena você fazer uma conta dentro do seu fluxo de caixa e ampliar o seu caixa para que daqui a 3, 4 meses você consiga visualizar um mundo não tão difícil. Porque o duro é quando o seu fluxo de caixa está muito no limite, então você começa a precisar de banco. E na hora que você precisa de banco, um abraço. Precisou de banco, um abraço. Então, nesse caso, a 3,75 ao ano, é muito interessante observar isso. Prestem atenção. Paulo, em relação a esse pagamento de salário via direto pelo banco, você obrigatoriamente tem que fazer a adesão de todos os seus funcionários ou você pode fazer a adesão parcial do pagamento dos seus funcionários? Não sei como é que será cada banco, mas a princípio pode ser parcial, não tem problema algum. E a segunda pergunta, provavelmente deve ter uma contrapartida, né? Por exemplo, nesse período, por exemplo, de 2 meses, você provavelmente, após esses 2 meses que você faz o pagamento, também você não pode fazer licença desse funcionário, alguma coisa assim, né? Após 2 meses do último recebimento do salário, ou seja, então, você pode usar em 2 meses. Você usou um mês, não vai usar o segundo, você tem 2 meses de... o funcionário tem 2 meses de estabilidade, não pode ser mandado embora. Se usar os 2 meses, como a lei prevê, o funcionário terá 2 meses também de estabilidade, 60 dias. 60 dias após a última parcela. 2 meses que ele recebe, mas ele teria uma estabilidade de 4 meses. Se usar os dois empréstimos, 4 meses de trabalho garantido. E o que o França falou realmente é de se ponderar, é a questão econômica, administrativa da empresa. Não usar o dinheiro que tem em caixa hoje, aproveitar esses juros de 3,75 ao ano para fazer o pagamento do salário e deixar guardado como uma reserva o dinheiro que existe hoje. Tem também uma outra medida provisória, mas aí é só para funcionário que terá benefício, a 946, que regulamenta a liberação de parte do FGTS limitado a 1 salário mínimo para todos os funcionários a partir do dia 15 de junho.
Então, o funcionário também terá direito a receber um valor do seu FIA daqui a 1 mês e meio, 2 meses. Muito interessante observar que eles abriram um ponto aqui, funcionários que estão beirando 60 anos, que está acima de 60 anos, por ser parte do grupo de risco, né? Começa a partir dos 60 anos. Tem alguma coisa que eles falam? Em relação às férias. Exatamente. Você pode... Preferencialmente do grupo de risco, preferencialmente o pessoal do grupo de risco, os funcionários do grupo de risco. Numa outra live que nós participamos, teve o questionamento da demissão de funcionários do grupo de risco. Ou seja, se seria caracterizado uma demissão autoritária, direcionada, discriminatória. Se tiver 10 funcionários do grupo de risco e demitir os 10, há grandes chances de uma ação judicial, o juiz condenar a pagar algum valor a título de dano moral. Mas se tiver 2 funcionários do grupo de risco e demitir os 2, não vejo esse risco muito grande. Você não pode demitir todos os funcionários da sua empresa, 10, 15, 20 funcionários, e pegar só o grupo de risco. Porque aí sim vai ser considerado uma demissão discriminatória. Beleza. Tem alguma pergunta? Pode, vamos lá. Por favor. Vamos lá. Em relação ao imposto, obrigatoriamente depende de lei. Não há como diferir pagamento de imposto se a gente tiver uma lei que contemple isso. Quanto à relação civil, que é a locação, fornecedores, o próprio Código Civil permite a readequação do contrato em casos excepcionais. E a situação que nós estamos vivendo hoje realmente é excepcional. Então, há sim essa possibilidade de discutir judicialmente para que o juiz arbitre ou fixe um valor justo para o cumprimento do contrato na situação atual. O que nós temos visto bastante acontecer é colocação. Na locação já tem algumas decisões que determinam o pagamento de parte do aluguel enquanto perdurar o comércio fechado ou o estado de calamidade, em razão da própria lei prever essa força maior, esse estado diferenciado que nós vivemos atualmente. Mas aí tem que conversar com o fornecedor ou com, se for o aluguel, com o proprietário do imóvel, não tendo um acordo amigável, partir para a medida judicial. E embasando a ação justamente nessa imprevisibilidade da pandemia. Paulo, eu acho que é importante, só complementando, eu acho que o importante é ter esse relacionamento junto com o teu fornecedor para você negociar, né? Podemos citar o próprio exemplo da assessoria jurídica da Prag. Hoje nós estamos pagando R$ 1.500, conversamos com ele foi bastante sensível e conseguimos aí negociar aí o pagamento de assessoria jurídica de R$ 1.500 para R$ 1.000. Eu acho que, assim, eu cito essa informação como exemplo, que é nesse momento de crise que nós temos que testar e ver como funciona esse relacionamento para um processo de renegociação aí de dívidas, né? É isso mesmo, inicialmente conversar, ter o bom senso e a sensibilidade de todos. A alimentação, não. Tem a diferença do vale alimentação e do vale refeição. Do vale alimentação integral. Do vale transporte, perfeito, proporcional ao tempo de o funcionário tiver à disposição da empresa.
trabalhou, recebe o Vale Transporte. O Vale Refeição tem aí uma discussão, porque a medida provisória fala que tem que pagar todos os benefícios. A refeição inclui-se nesses benefícios. O que os sindicatos estão fazendo é colocar nas suas convenções, no aditamento às convenções, a não obrigatoriedade de pagar o Vale Refeição enquanto o funcionário não tiver à disposição na empresa. Então, um exemplo, a suspensão do contrato de trabalho, ele vai ficar 30 dias ou 60 dias sem trabalhar. Não teria direito de receber o Vale Refeição. Na redução da jornada, se ele trabalhar 1, 2 vezes por semana, ele só recebe o Vale Refeição nesses dias que efetivamente ele estiver trabalhando. Se ele trabalhar 1, 2, 3, 5, 8 horas, ele terá direito a receber o Vale Refeição. Mas isso a depender do aditamento à convenção coletiva e negociação entre os sindicatos, patronal e o laboral. Perdão, o patronal e o empresarial. Uma dúvida, por exemplo, com relação principalmente ao pagamento do Vale Alimentação, né? Existem algumas regras hoje que estabelecidas entre sindicato, patronal e laboral, onde, quando não há o cumprimento de algumas regras, por exemplo, o trabalhador perde esse Vale Alimentação. Nesse momento de estado de calamidade, essas regras, por exemplo, se ele falta ao trabalho, na qual perderia o direito, continua sendo válidas ou é obrigatório, independente dele faltar, por exemplo, você fazer o pagamento do Vale Alimentação? Segue a regra geral. Até porque nos aditamentos vai constar uma última cláusula, mais ou menos nos seguintes termos, que ficam mantidas as demais cláusulas, as demais regras vigentes até então. Então, se a convenção coletiva prevê o não pagamento a Vale Alimentação, caso não seja cumprido alguns requisitos pelo trabalhador, vale a regra geral. Vale a regra geral e não sendo estipulado de forma contrária nesse aditamento que está sendo negociado atualmente. Emerson, tem mais alguma coisa aí? Então vou eu. Então, eu acho que agora é hora, né, de gente tirar as dúvidas, apesar que, assim, independentemente de qualquer coisa, quem tiver qualquer dúvida em relação a essas medidas provisórias, nós estamos lá no sindicato, mandar a pergunta, o Paulo vai estar à disposição para dar os esclarecimentos que forem necessários. Então, aqui é mais um bate-papo para a gente poder começar a perceber que talvez seja mais simples do que a gente imagina, mas é importante ter a consciência que tudo depende de escolhas. Eu faço questão de insistir sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que a associação, ou a PRAG, ou o sindicato, o Sindiprag, precisa faça isso. É que assim, as possibilidades são tantas que você que tem que fazer a análise da sua empresa para que você faça as melhores escolhas. Por exemplo, saúde e segurança do trabalho. Foi feito na 927, foi feito um artigo onde o pessoal fala que você não precisa fazer exame admissional se ele tiver feito em um período lá, de 60 dias antes, ou qualquer coisa assim. O Paulo depois pode me corrigir. Agora, eu pergunto, se você faz a admissão de um cara que está com um problema e você não tem essa certeza, aí você coloca numa empresa, vou falar empresa de controle de pragas, principalmente na área operacional. Se for na área administrativa, tudo bem, porque ele vai ficar no escritório, ele não vai estar sujeito às condições normais de trabalho de um controlador de pragas operacional. Aí você contrata uma pessoa que, por um motivo ou outro, está com algum problema. Aí ele trabalha durante 3 meses, 6 meses, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer o exame demissional,
e está apresentando um problema, quem é o culpado? Né? Eu estou perguntando para você que está nos assistindo, quem é o culpado? Já sabe qual é a resposta. Você sabe qual é a resposta. Então, assim, nesse momento, nós estamos orientando para que você faça todos, principalmente para a parte operacional, todos os exames indicados e solicitados pelo seu médico de trabalho, porque a área de controle de pragas ela não é como um escritório de TI, não é como um escritório de contabilidade. Não, o nosso trabalho ele tem algumas características específicas onde nós não podemos abrir mão desses exames para que nós possamos lá na frente, não termos nenhuma ação que venha a nos prejudicar. Isso é algo que precisa prestar muita atenção. Olha, aqui, já até colocou aí na frente, né, Paulo? Então, fica suspenso a obrigatoriedade de todos os exames, exceto os demissionais. Realmente, contratou uma pessoa agora, não faz o exame admissional, ela tem uma doença pré-existente, ela alega que foi em decorrência do trabalho, o empregador, a empresa, que se responsabilizar por tudo, porque não tem como fazer essa prova inicial de que se ele estava ou não estava doente. Não tem jeito. E aí a gente sabe que, de uma forma geral, o juiz, né, trabalhista, ele é meio voltado... Paternalista. Paternalista. Realmente a frase é essa. Uma outra coisa que eles falam, né, nessa parte de exigências de segurança e saúde do trabalho é a parte relacionada a exames periódicos. Então, façam os exames periódicos no operacional. Porque se você não fizer, está lá escrito, faça. Porque nós somos uma atividade que mexe com produtos químicos e, assim, eu estou orientando, na verdade, não estou mandando, estou orientando que você faça. Cada um tem a sua cabeça, né? O seu jeito de ser. Por qual motivo? Para evitar passivos trabalhistas. E complementando as palavras do França com relação a esses exames, né, no acordo, na convenção coletiva desse ano, aí, o Sindiprag e a FEMACO, ela incluiu dentro do benefício social aí um programa de saúde ocupacional, um custo muito mais em conta, mais acessível, aí o CPRA, PCNSO, e também os exames complementares. Então, vamos aproveitar esse ganho que a gente teve na negociação aí, na convenção coletiva, né, que com certeza vai ajudar a economizar alguma coisa dentro da empresa também. E o que passa a ser, na minha opinião, mais forte em relação a isso, é assim, o nosso setor ele é formado por empresas de pequeno porte, micro e pequeno empresário. Tem empresas com 20, 10, 15, 5, 10, 15, e muitas delas não fazem essa parte de medicina e segurança do trabalho, né? Saúde ocupacional, porque sai caro. E com esse benefício que os filiados estão recebendo, vai facilitar muito que eles possam ter o PPRA, o PCMSO e o ASO por R$ 245. Ou seja, não tem como dizer que está caro, porque se você for fazer separadamente, você provavelmente vai gastar de R$ 1.000 a R$ 1.500, R$ 2.000 para fazer isso. Então, assim, foi um acordo para fazer com que as empresas passem a ter possibilidade de se legalizarem, de estar em dia com a
justiça do trabalho, com segurança do trabalho, em dia com o seu funcionário. Eu acho que esse foi um ganho fantástico, na minha opinião. Na minha opinião. Foi bom você ter lembrado, Carlos. Foi bom você ter lembrado. E aí, assim, o que você precisa? Claro, já tem no contrato, você vai pagar isso através dos benefícios sociais. Provavelmente, nessa semana que entra, nós vamos estar divulgando um vídeo informando a respeito do que você pode ter através dos benefícios sociais. E a mesma coisa, entre em contato com o Sindiprag, porque aí você terá a possibilidade de ter todas essas informações para que você use, não só para os seus funcionários, mas como empresário, os benefícios sociais, porque é benefício social familiar, porque isso vai minimizar os seus custos. Talvez aí, só saindo um pouquinho do que a gente está dizendo, por exemplo, o Carlos ele tem uma experiência específica a respeito do ponto eletrônico remoto, onde você conseguiu, a custo zero, implantar esse sistema. Não foi isso, Carlos? Perfeito, França. Então, peço desculpas aí que nós estamos fugindo um pouco do tema inicial, né, que é a medida provisória e as implicações trabalhistas, mas eu achei uma complementação dos assuntos aí que dentro de um objetivo de redução de custos. Essa redução, por exemplo, anterior a essa adesão, eu fazia aqui através de uma empresa privada que fazia a parte de ponto eletrônico através, hoje eu estou realizando através do benefício social ao custo zero. Isso, para mim, anteriormente, me implicava um custo em torno de 250, 270 reais. Eu estou economizando 250, 270 reais aí por mês. Então, são benefícios que o sindicato, a praça, está negociando que... 3 mil reais ano. Não, ao mês, França. Não, mas dá 3 mil reais ano, mais Sim, ou menos. Exatamente. Então, só complementando, são ações que a gente está buscando via sindicato, via associação, no intuito de reduzir custos aí para o empregador, né? Principalmente o empregador, e também um controle melhor do empregado. Porque a economia maior que a minha empresa teve com relação ao ponto eletrônico é você ter um registro mais preciso, principalmente do funcionário operacional. Hoje, por exemplo, registro de ponto do horário de início da jornada de trabalho eu realizo quando ele está no primeiro cliente. Antigamente ele vinha aqui na empresa, batia aquele ponto aqui e todo esse tempo, né, se contava dentro da jornada de trabalho. Então houve uma redução da jornada de trabalho, consequentemente uma redução de horas extras que implica numa economia muito substancial e principalmente o controle do teu empregado também, né? Vamos lá. Não, com qualquer número de funcionários das empresas de controle de praga do Estado de São Paulo, e isso é permitido. É só entrar em contato com o benefício social que ele vai ter acesso a esse aplicativo. Sim, para as empresas do Estado de São Paulo. Não obstante, o que nós estamos negociando, Emerson, acho que talvez adianta a tua pergunta, nós estamos negociando o benefício social para as empresas de outros estados que recolherem o benefício social para o Sindiprag, ele vai ter esses benefícios também. Ou seja, hoje as empresas que não estão no estado de São Paulo recolhem lá via SEAC dos estados. Se ele vir a recolher o benefício social para o Sindiprag aqui do estado de São Paulo, ele vai ter direito a esses benefícios.
teria que pagar a parte dos benefícios sociais. Inclusive, na parte de medicina e segurança do trabalho, como a empresa que cuida dos benefícios sociais ela é nacional, ele vai ter essa vantagem também lá no estado que ele está trabalhando, na cidade que ele está trabalhando. Bom, a própria legislação, Alex, mais uma vez, boa tarde, mas a própria legislação prevê que se o funcionário tiver com coronavírus ou a Covid-19, não será considerado doença ocupacional, exceto se ele provar o nexo de causalidade. Aí eu vou fazer uma pergunta. O que significa isso? Por exemplo, a Covid-19 por alguma atividade da empresa. Por exemplo, ele foi vamos lá. exposto, enfim. Mas aí que está. Aí vai a pergunta seguinte. Por exemplo, quem está trabalhando com a saúde tem nexo causal? Tem. Então, aí tem nexo causal. Se ele ficar doente, vai ter. Isso aí pode ser problema. Pode, aqui, ó. Tem um artigo 29 da MP 927. Os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, se provar que a empresa deu causa ou facilitou ou não preveniu o funcionário, será considerado como doença ocupacional. Não preveniu, não deu os EPIs, colocou em condições adversas. Sim, deixou exposto sem as medidas de segurança. Exatamente, tá. Aí ficou mais claro. Eu faria suspensão no contrato de trabalho, porque na suspensão, para a empresa, até o faturamento de 4.800.000, não tem custo algum. Então, o funcionário ficará em casa, a empresa não pagará nada, e o funcionário... Ele paga os benefícios, não paga? Paga os benefícios, sim. Para não pagar o salário, pagará os benefícios. Se o funcionário, veja bem, se o funcionário for aquela pessoa chave e está nessa situação, eu acho que precisa se pensar direito, pensar bem, porque depois ter alguém para substituí-lo não vai ser tão simples. Se for um funcionário de fácil substituição, aí quem vai decidir é você, quem vai tomar a decisão é você. Aí depende, é como a gente fala, né? Cada caso é um caso. Beleza, eu acho que aí eu vou tentar explicar. Quando o pessoal fala sindicato, o pessoal pensa que é um sindicato só. Na verdade, você tem o sindicato laboral, que é o sindicato que trabalha em função dos benefícios, de reconhecer as necessidades e as qualidades dos funcionários para que eles não sejam prejudicados. E existe o patronal. O patronal, quem é? É o sindicato que vai representar as empresas normalmente nessas negociações e vai criar condições para que você possa ter o seu setor cada vez mais fortalecido. Aí, o que termina? Quando você fala do funcionário fazer o pagamento das mensalidades associativas. A mensalidade associativa significa ele se associa para poder ser descontado.
Então, só aqueles que estão associados, assinam lá por livre e espontânea vontade, é que vão ter direito a alguns benefícios, por exemplo, eu vou falar no caso específico da FEMACO-CIEMACO aqui de São Paulo. Eles têm médicos, têm dentista, têm hotéis, tem algumas características que só vai poder utilizar quem for associado. Essa é uma. Existe uma que é pago, que é um desconto de um valor no salário. Esse sim, esse aí é que precisa o funcionário fazer assinar dizendo que quer pagar ou assinar dizendo que não quer pagar. Mas normalmente você, quando quer pagar, tudo bem, já está descontado. Mas quando ele não quer, ele precisa dizer: eu não quero ser descontado desses valores. Aí vai a questão de falar para os funcionários, sim, independentemente de ser funcionário, ser sindicato laboral ou patronal, é legal sim que ambos tenham condições e força para poderem sentar e discutir, para poderem sentar e conversar no mesmo nível. Por exemplo, se nós chegarmos numa convenção coletiva sem o peso, sem conhecimento, sem o suporte para que você possa fazer uma boa negociação, fica muito difícil, porque você está em condições submissas ao que está acontecendo do outro lado. Então, é necessário que a gente tenha força para poder ter esse equilíbrio. Um exemplo que eu posso citar é o próprio caso do SEAC, que do pessoal da limpeza. Eles têm 500 mil funcionários sob a sua égide. Então, aí você vê, eles têm poder para poder fazer algumas negociações. No nosso caso, eu acho que a gente faz 3 anos que nós estamos nos aproximando, estamos mostrando o nosso valor, estamos buscando fazer uma intervenção de tal forma que tanto o empresário quanto os funcionários tenham boas condições de trabalho, possam ter condições condizentes para poder executar de forma adequada a atividade dele e, assim, representar melhor a sua empresa, principalmente os nossos operacionais. Quem é que vai... O cliente, normalmente, não sabe quem é o dono da empresa, às vezes, quem é o técnico responsável, mas ele sabe quem é o funcionário. E você ter um funcionário bem remunerado, ter um funcionário com todos os EPIs, ter um funcionário com os equipamentos de segurança, ter os funcionários com um bom uniforme, é bom, principalmente para a sua empresa. Então, existe esse equilíbrio. Eu acho assim, quem quer se associar, que se associe. Quem quiser fazer com que não seja descontado, é associativo, como é que chama? É negocial, né, Carlos? Negocial, França. Negocial. Quem não quiser pagar, vai lá e fala. Só que, assim, para nós, como sindicato patronal, é bom, porque você está enfraquecendo o sindicato laboral. Não sei se eu me fiz entender. Carlos, quer fazer alguma complementação? Não, não. Tem mais alguma pergunta, Emerson? É sempre bom fazer todos esses registros, porque você sabe como que é a cabeça do funcionário. Nesse momento de crise é amigo, mas no momento de desavença lá na frente, ele vai trabalhar todos os argumentos para derrubar esse que não forneceu EPI, que não forneceu mesmo uma máscara descartável. Então, é sempre bom fazer esse registro. Complementando, boa tarde, Daniele. É importante, sim, fazer o registro. É um recibo de EPI. Igual nós fazemos costumeiramente,
que está sendo entregue para ele, ou a máscara, ou a luva, ou o álcool em gel, e sempre que entregar, é um novo documento a ser feito. Paulo, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Está tudo tranquilo? Não, basicamente, são essas medidas provisórias que facilitam ou permitem a continuação do trabalho, com a redução de alguns valores a serem pagos. Tem uma lei também que foi aprovada no Senado, mas não foi sancionada ainda, que concede um empréstimo para micro e pequenas empresas, também com juros de 3,75, 6 meses de carência para o primeiro pagamento e 36 meses para a quitação desse empréstimo. Foi aprovada no Senado, mas não foi promulgada ainda pelo presidente. Sem nenhuma garantia? O governo é a própria garantia. O governo se responsabiliza por 80%, 90%, e o banco por 10%. Se o cliente não paga para o banco joga isso para o BNDES. Isso é interessante, é interessante. Aí só está limitado a R$360 mil o faturamento anual. É para pequena, é para micro, né? Para micro e pequena empresa. Carlos? Bom, eu fazer as considerações finais, agradecer aí ao pessoal que está assistindo, ao Dr. Paulo, França e ao Emerson, que permitiu que a gente realizasse esse evento, né? E mais importante, agradecer aí por vocês estarem nos assistindo, e acho que é um trabalho que a entidade iniciou agora, é a segunda live que nós estamos fazendo, no intuito de orientar e o empresário tomar as melhores decisões aí para realmente sair mais forte após essa crise. Nesse momento, a gente às vezes se desespera, mas nós precisamos ser otimistas e acreditar que ao fim dessa crise nós vamos sair mais forte. Obrigado a todos e um bom final de semana. Paulo? Perfeito, queria me despedir também, na mesma linha do Carlos. Tenho certeza que dessa crise todos sairemos com aprendizados, com novas ideias. Nós estamos disponibilizando pelo sindicato, pela associação, essa apresentação, a planilha da estimativa de valor a ser recebido pelos funcionários, a ser pago pela empresa, e modelos do acordo individual, tanto para a suspensão do contrato de trabalho, como para a redução da jornada e redução do salário dos funcionários. Então, finalizando a minha parte, é isso. Agradeço mais uma vez a todos, ao Cine Praga, a Praga, a França, a Carlos, o Emerson, as pessoas que fizeram pergunta, que nos acompanharam nesse bate-papo. Estou à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos. E desejo a todos, inicialmente, uma boa Páscoa e que consigamos atravessar esse momento de forma serene e com sabedoria. Um abraço a todos. Bom, desnecessário dizer que eu acredito que muitas dúvidas foram esclarecidas, porque nessa hora, do jeito que está escrito às vezes muito sucinto, parece que não é feito para a gente entender. Então, às vezes, as coisas vêm de forma quase que homeopática, aí precisa de advogado mesmo para nos ajudar. Nós quem quiser, eu acho que a maioria talvez já tenha até
o texto da 936, da 927, da 928, e o que vocês precisarem, é só entrar em contato com o Sindiprag, porque nós estaremos passando todas essas informações para que o que vocês desejarem. Tem dúvida? Entre em contato com o Sindiprag, entre em contato com a Prag, porque o nosso desejo é oferecer para vocês aquilo que vocês estão precisando. Se vocês tiverem algumas dicas de algum tipo de conversa, de live que vocês queiram que seja falado de forma específica, algum tipo de curso que vocês consideram importante nesse momento, estamos disponíveis. A Prag e Sindiprag, nós estamos juntos para sobreviver e superar todas as nossas dificuldades dessa crise. E, conversando com o Carlos, por solicitação de um dos nossos associados, foi pedido se o Sindiprag não poderia postergar aí os pagamentos. Fizemos uma análise, sabemos que o momento é crítico, qualquer real que a gente economize sempre está fazendo a diferença nesse período. Então, nos meses de maio, junho e julho, a CRTS, Contribuição de Trabalho das Relações de Trabalho sindicais, você não vai precisar pagar. Então, inclusive, se você, a partir de maio, tentar entrar para poder gerar o boleto, você não vai conseguir. Então, está abonado maio, junho e julho, o valor que você paga na CRTS. Espero que a gente ajude, seja mais uma forma da gente estar mostrando que nós queremos que você realmente tenha muito sucesso no seu trabalho, nas suas decisões, e o que eu posso dizer aí é uma forma minha de pensar. Cuide da sua empresa, mas cuide também dos seus funcionários, porque eles são a sua empresa. Aquelas pessoas que estão ali na frente, estão visitando o seu cliente, estão trabalhando junto ao seu cliente, que estão representando a sua empresa, eles precisam estar bem, precisam gostar do trabalho que eles fazem, precisam gostar da empresa em que eles trabalham. E só cuidando bem deles é que você vai ter essa representatividade perante aos seus clientes. E acredito, sim, que a Prag e o Sindiprag poderão, nos próximos meses, ajudar muito, muito, para que você consiga ter todas as informações necessárias para a sua sobrevivência. Eu gostaria até de dizer assim para você, assim, não é nem sobrevivência, para que você não só supere, mas, na volta, que a gente tenha uma evolução dos nossos trabalhos fantástica, de tal forma que a gente cresça como nós queremos, como a gente sempre deseja. Um forte abraço a todos e na semana que vem teremos mais uma live para poder passar mais informações para todos vocês. Muito obrigado pela presença. Sabemos que num dia de sábado é horário de descanso, mas a gente está descansando tanto também. Na verdade, às vezes tem alguma coisa específica para fazer, até nos ajuda. Que Deus nos ajude e uma boa Páscoa para todos. Um abraço. Abraço, pessoal. Um abraço a todos, fiquem em paz. Boa Páscoa e um bom feriado a todos.